Yo. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. O vídeo de hoje é a respeito do Pocophone da Motorola e não jovens. Eu não tô louco e já eu te explico a minha analogia. Bom, o Moto G7 Play, o aparelho mais barato da linha Motorola, da linha G7 da Motorola, é um aparelho de fato estupidamente controverso. Com a sua traseira em plástico, um plástico meio barato, sua câmera sem flash duplo e sem flash dual tone, sua tela HD Plus com note de barra, várias outras características fazem esse aparelho ficar completamente fora da sua categoria. O Moto G7 Play é um aparelho que tem um suporte ao projeto Treble, é um aparelho que tem partições A e B, que são utilizadas para fazer atualizações em segundo plano. E não se engane, jovens, diferente dos smartphones mais avançados, as partições A e B nesse device não fazem ele gastar tanta memória de sistema assim, ou seja, ele não vai gastar tanta memória interna. Aqui temos aparelhos como o Moto X4, por exemplo, ambos com 32 GB, e no Moto X4 gasta 12 GB, e no Moto G7 Play apenas 8.7. Só o fato desse smartphone ter partições AB e suporte ao projeto Treble já mostra que ele é mais avançado do que você imagina. Tendo cerca de 96 mil pontos a 100 mil pontos no Antutu Benchmark, o Moto G6 Play tem outra característica que é muito interessante. Abrindo a câmera do device aqui, a câmera básica, porém com uma função muito legal. Abrindo o modo manual e abrindo as configurações logo após abrir o modo manual, esse aparelho completamente subestimado tira fotos em RAW. Fotos em RAW DNG são fotos sem pós-processamento, permitindo que você edite melhor cada parte da sua foto. A questão de modo manual, ele tem as mesmas configurações de sempre, como o efeito foco, que é o famoso foco macro, um controle de balanço de branco, que dá para você trocar o balanço de branco e modificar as configurações. Logo abaixo, um controle de exposição, que vai, infelizmente, até 1.2, não chega a 32 segundos. Esteja querendo demais, já que aparelhos da Samsung da mesma faixa de preço nem essa opção de exposição tem, mas mostra aqui a minha indignação, porque eu quero tirar foto das estrelas. Em seguida, temos um controle de ISO. Saindo do modo manual e voltando para as configurações iniciais da nossa câmera, tendo suporte do smartphone ao Google Lens, abrindo aqui na lateral, temos algumas opções interessantes, como o modo retrato, o modo cor seletiva, modo panorama, o modo de filtros ao vivo, o modo slow motion, o modo time-lapse, que é muito útil, e o modo YouTube Live. Aparelhos como o Moto G6 Play, por exemplo, a maioria desses modos não estava disponível, principalmente o modo de cor seletiva, onde você consegue tirar foto de uma cena apenas utilizando uma cor, ou seja, você deixa todo o resto em preto e branco. Esse modo é muito útil. Em 2017 era uma função de aparelhos com duas câmeras, porém a Motorola foi melhorando seu software e agora você consegue fazer em smartphones com apenas uma câmera. E em relação ao modo retrato, infelizmente ele só desfoca faces, ou seja, ele acaba não desfocando objetos. Objetos a Motorola deixou para aparelhos com duas câmeras, como o Moto G7 Plus. O modo retrato por software sofre dos mesmos problemas que eu citei no vídeo do Moto G7 Power. Abrindo aqui as fotos para mostrar para vocês, deixando o aviso aqui que você pode se assustar com a minha feiura. Às vezes o modo retrato desfoca e às vezes não. Ou seja, acabou desfocando a minha face aqui, deixando a foto melhor, já que eu sou feio pra caramba. Mas enfim, eu acho que vocês entenderam que na maioria das vezes o modo retrato erra e não é legal. Esse é mais um daqueles casos. Por mais que erre, só de ter já é interessante, mesmo errando bastante. A câmera é bem mediana para baixo, bem de aparelho de entrada mesmo, por isso que o nome é Pocophone da Motorola, porque é um aparelho que está na categoria de intermediário, só que ao mesmo tempo está na categoria de aparelhos de entrada, que nem o Pocophone está na categoria de intermediários e de top de linha. E além das vezes que o software erra, tem vezes que o software não reconhece seu rosto. Tudo bem que eu sou feio e parece que não é humano? Parece que não é humano, mas mesmo assim eu queria a minha fotinha desfocada. Voltando lá para a câmera, abrindo as configurações do nosso app de câmera, configurações, peraí que eu tô abrindo isso errado, meu Deus, abriu. Os 13 megapixels com f2.0 filmam em até 4K, isso mesmo, um aparelho praticamente de entrada filma em 4K. Além das configurações que tira fotos em RAW e tudo mais, o aparelho tem a parte de marca d'água, que você consegue adicionar marca d'água Shot on Moto G7 Play. Até uns tempos atrás,
as pessoas com esses aparelhos tinham que baixar aplicativos para adicionar essas marcas d'água de forma manual. E desculpa pela minha voz, eu tô muito gripado aqui. Não era nem pra eu estar gravando esse vídeo, mas vou devolver esses aparelhos em breve, então eu resolvi fazer um vídeo mais simples mesmo. Abrindo o CPU-Z, temos informações a respeito da interface do aparelho e do processador. O processador, que é o Snapdragon 632, que é uma mutação mega estranha do 636 com 625, tanto que o CPU-Z reconhece como 636, e eu vou explicar para vocês o porquê disso. O Snapdragon 632 ele tem CPU Cryo 250, ou seja, são 8 núcleos de 1.8 GHz com a arquitetura Cryo 250. Só que ao mesmo tempo ele tem Adreno 506 do 625 de anos atrás. Tanto que se você abrir aplicativos como o AnTuTu Benchmark, que a gente utilizou para fazer os testes, e dando um toque aqui na pontuação, você vai ver que a GPU marca 13.000 pontos, pontuação abaixo do Moto X4, e a CPU marca 49.000 pontos, pontuação acima do Moto X4. Resumo básico e simples para vocês: a CPU é mais potente que a do Moto X4 e a GPU é inferior. Além da tela 720p do dispositivo e da densidade de 297, meu Deus, deu pane no meu cérebro aqui, eu tô gripado, não tô morto não. Mas enfim, voltando lá. Além do 720p HD+, e além dos 297 pixels por polegada da densidade de pixels, o smartphone tem 2 GB de memória interna. De memória interna não, caramba, deu pane no meu cérebro mesmo, de memória RAM. E desses 2 GB, sobra em média 40%, 700 MB mais ou menos, o que é um gerenciamento aceitável. Em relação à memória interna, smartphones como o Moto X2, por exemplo, tem 24 GB de memória interna e aqui temos 22 GB. Então, voltando naquele papo, que por ele suportar o projeto Treble e por ele ter partições A e B, esse gerenciamento de memória interna tá muito bom. Porque eu já expliquei para vocês, em smartphones como o Mi A2 gasta 14 GB, smartphones como o Moto X4 gasta de 13 a 12 GB, então eles gerenciaram bem a memória interna aqui para ter um smartphone com partições A e B sem estuprar a memória interna. Na aba de System vemos o patch de segurança de janeiro, o Android 9, o SDK 28 e vemos também que o smartphone roda em 32 bits, tudo isso provavelmente por causa da memória RAM. Por que por causa da memória RAM? Matheus, tem smartphones com 2 GB de memória RAM também que rodam em 64 bits. E é exatamente por causa disso. Quando o smartphone roda em 32 bits, ele acaba rodando a versão 32 bits dos aplicativos. Eu vou explicar para vocês com base no site APK Mirror. Sim, eu não sei falar inglês. Sim, meu inglês é péssimo. Enfim, indo aqui na aba dos aplicativos, você toca numa versão de um aplicativo do Google, por exemplo, fechando o anúncio aqui, encontra sempre duas versões. Versões para 32 bits, que é a ARM-V7, e versões para 64 bits, que é a ARM-V8. A versão de 32 bits, a maioria das vezes ela gasta menos memória RAM e acaba sendo mais leve. Em casos como o Moto G7 Play, que é um smartphone com CPU de 64 bits, já que o Snapdragon 632 roda em 64 bits e foi capado pelo software a rodar em 32 bits, às vezes essa escolha acaba dando alguns bugs nesses aplicativos. Porém, nada muito chamativo. A versão do kernel é a 4.9.112, a mais atualizada possível. E não, eu acabei de mentir aqui, meu cérebro tá dando pane mesmo. A mais atualizada é a 4.14, se eu não me engano, não a 4.9. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. A versão 4.9 do kernel é uma versão muito atualizada. Provavelmente quando você abrir a versão do kernel do seu smartphone em si, se não for um top de linha, não vai estar na versão 4.9. São esses e vários pontos que fazem o Moto G7 Play ser um smartphone muito fora da sua categoria, porque ele tem muitas opções de smartphones mais avançados, sendo um aparelho mais de entrada, mais básico. Esse ponto também que explica o título Pocophone da Motorola, já que é um aparelho com características de gama superior, estando numa gama inferior. Não sei se vocês entenderam, espero que sim. Se eu estiver estranhando essa interface, a launcher do Android One, extraída do Moto X4, que eu resolvi botar aqui. E agora falando a respeito do Note do Moto G7 Play.
Esse Note esconde um flash frontal, mais ou menos tipo o Note do Moto One, por exemplo, onde dois sensores que eu não estou conseguindo focar aqui, um em cima do outro. Eu sei que estou perdendo o foco. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar. Tá vendo esse que tá piscando? Esse e um superior. E logo do lado, a câmera e o speaker dele. Acaba sendo um ponto bem negativo, já que o áudio de todo o sistema sai por esse speaker. Bom, além desse Note, que tem uma borda consideravelmente grande, tudo bem que é um aparelho mais barato, mas essa borda poderia ser um pouquinho menor, o aparelho tem uma saída tipo C, que entra de novo no meu ponto, que é um aparelho barato com características de aparelhos superiores. Além de tudo isso, abrindo a caixa do dispositivo aqui, no meio da gravação a gente descobre que o fone não está aqui, olha que beleza. Além de todos os pontos de dispositivos de gama alta que eu estou falando aqui, esse aparelho ele vem com um fone, o mesmo fone do Moto G7 Plus. É um fone muito maneiro, eu considero esse fone hi-fi, me julguem. É um fone muito sinistro, gostei muito da construção, do acabamento, dos graves, do som. E esse fone é sinistro para um aparelho que eu considero de entrada, porque rapaz, R$ 999 a preço de lançamento já deve estar mais barato. E com tantos prós, eu curti. Agora falando do carregamento dele, aqui um carregador da Motorola, o SC47, tão poderoso quanto o do Moto G7 Plus, porém consegue fazer um estraguinho. É um aparelho, é um carregador muito maneiro. Se você colocar ele do lado de carregadores como o do Moto G7 convencional, é muito parecido. A única diferença é que não está escrito Turbo Power, por exemplo, e um pouco do tamanho, mas enfim, é um carregador muito maneiro. Não tem 28 watts como o carregador do Moto G7 Plus? Não tem. Mas quem precisa disso para um aparelho mais ou menos de entrada, não é não? E bom, jovens, além disso, aplicativos como Moto Tela e os gestos nesse aparelho funcionam muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Abrindo o aplicativo Moto, abrindo aqui o Moto Actions, o Moto Ações. Quando você ativa essa opção aqui, uma navegação por um toque, você diminui em 50% o tamanho da sua barra de navegação e aumenta muito, mas muito, o aproveitamento da sua tela. Que já é uma tela meio pequenininha, porém o smartphone cabe legal na sua mão. Enfim, os últimos pontos a respeito do Pocophone da Motorola são: ele vem com câmera 2 API. Se você dar um start aqui, você vai ver que ele vai estar todo azul. Porém, ele não suporta o Google Câmera, porque ele roda em 32 bits. É um aparelho muito leve, e bota leve nisso. Com porta USB tipo C, com câmera que faz o modo retrato e tem várias funções de smartphones dual câmera. Com um Note gigantesco, com um flash frontal. Android 9.0. O Snapdragon 632 funciona muito bem. Tem uma performance muito maneira, porém por causa dos 2 GB de memória RAM, às vezes ele acaba fechando os aplicativos em segundo plano. Ele tem esses gestos aqui que eu curti muito, e bota muito nisso. Tem partições AB, é um smartphone maneiro, tem uma bateria da hora. 74% de bateria, eu tô indo para quase 3 horas de tela e tipo 26 horas atrás que eu carreguei esse aparelho, ou seja, bateria é ok. Tem outra função que ele herdou do irmão mais velho, que é a função de gestos. Espera aí, que não é esses gestos que eu estou falando para vocês. É os gestos que você desliza o dedo na sua biometria para baixar a barra de status. Não sei se deu para perceber. São gestos bem maneiros. Enfim, é um excelente aparelho. Pelo menos eu curti. Ele tem o bem-estar digital, é uma função da hora. E várias outras funções aqui, como a de temas, por exemplo. Quando você abre a aba Display, a aba Avançado, você tem a opção Device Theme e você consegue trocar entre Light e Dark. Bom, basicamente é isso. 14 minutos falando do Pocophone da Motorola, o aparelho de plástico que tem muitas funções de gama superior. E é isso, jovens. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e falou!